o Pablo Sevilha, eventualmente o ciclista neerlandês da Education First, mas parece muito difícil qualquer um deles, ou qualquer um dos outros, o Kuzukovski, seja quem for. Eu diria que aqui há apenas um objetivo do Pablo Sevilha: tentar chegar à contagem de segunda categoria, somar os pontos que estão em jogo nesse local, que são 18 pontos, somar a pontuação máxima, porque sabe que se não o fizer pode perder a liderança da camisola de melhor trepador, porque quem vencer a etapa soma logo 50 pontos e iria-lhe tirar a camisola. Portanto, estrategicamente o homem da Polti conseguiu ser perfeito neste início, está na frente. Eu acho que quem ali está junto dele, mesmo que estejam na sua companhia nessa contagem de montanha, não lhe vão oferecer resistência. Ele irá somar a pontuação máxima aos 6 minutos que têm. Eu acho que mesmo que eles entrassem, qualquer um dos ciclistas que está na frente, com 10 minutos no blockhouse, não iria conseguir ganhar a etapa. Portanto, nesta altura eu acho que até pode subir muito mais, até porque Jonathan Milan, Zukovski, no caso do Zukovski, é o melhor dos colocados, está a 22 minutos. Ninguém mete em perigo a classificação, mas ao mesmo tempo já vimos que a Viesma quer ganhar a etapa. Portanto, mais cedo ou mais tarde é uma equipa que vai trabalhar. Então, e não faria mais sentido por parte da equipa da Bahrein em dar a primazia à Visma? E agora, porque é a Bahrein que está a colocar a fuga a 6 minutos, portanto a Bahrein fez as contas aos 6 minutos, nota-se nitidamente, deixaram subir até ali aos 6.2, 6.3, 6.5, agora já estão a descer para os 5.57, portanto acho que a Bahrein acha que os 6 minutos são a medida justa. Mas se a Visma quer ganhar, e eles querem mesmo ganhar, já o disseram, e atenção, porque as contas são assim: se o Sevilha passar no alto da contagem de segunda categoria, marca 18 pontos, fica com 60 pontos, mas o Vingegaard já tem 11, se ganhar fica com 61 e portanto o Sevilha perde a liderança da montanha. Mas voltando à questão daquilo que se está a passar nesta altura na etapa, justifica-se a equipa da Bahrein estar a trabalhar nesta altura? O desgaste é importante a esta velocidade? Não é relevante? É sempre relevante, até porque sabemos que é uma etapa mais longa, e há pouco eu estava aqui à procura de uma etapa com a dureza, mesmo assim não foi chegada em alto, penso eu, de 2017, a última vez que se fez uma quilometragem muito idêntica ao dia de hoje, numa etapa de montanha, e nesse dia ganhou nível. Portanto, já são muitos anos passados desde que na volta à Itália uma etapa de montanha tem esta largueza de quilometragem. Toda a gente, de alguma forma, e há muitos ciclistas, falamos do Eulálio, que tem a experiência de ter feito o Mundial com uma quilometragem um pouco mais elevada, mas é uma corrida de um dia. E em provas por etapas, o Afonso vai-se também descobrir ele próprio, mas há muitos outros ciclistas que estão aqui com o pensamento do top 10, inclusive a Pellizzari, por exemplo, porque estamos a falar de jovens. É um ciclista que também não sabe como é que vai reagir a esta quilometragem, a esta subida no final, porque sabemos que é um Pellizzari que já tem a sua experiência, que é um ciclista com enorme valor, mas é jovem, e quando chegarmos ao blockhouse com 5 ou 6 horas de competição, eu acho que há ciclistas que hoje têm alguma dúvida daquilo que as pernas lhe vão transmitir naquele fecho de etapa. E isto faz com que a própria Bahrein meta a fuga a 6 minutos, mas eu sinceramente eu acho que ainda vai aumentar mais, e daqui a pouco teremos 7, 8 minutos. Não, é a sensação que eu fico, é que a Bahrein não tem esta necessidade de estar a ir tão rápido, a não ser que o Afonso realmente dê excelentes indicações, mas isso ao mesmo tempo está a facilitar a vida à Visma e a Vingegaard. Sabemos que Vingegaard é um ciclista que gosta deste tipo de distâncias largas, que é um ciclista que sobe como muito poucos o conseguem fazer, e se a corrida for rápida estão a beneficiar Vingegaard. E eu acho que nesse campo é deixar alargar a vantagem, e com isso vão obrigar a equipa de Vingegaard a trabalhar também. Claro, a Vingegaard quer ganhar a etapa, tem de ser eles a tomar a iniciativa. O Afonso não está minimamente preocupado com os homens que vão na frente. Para o Afonso até é importante que a etapa vá num ritmo mais lento. Lá está, porque não é um ciclista com tanta habituação a estas distâncias tão longas. Os ciclistas nesta altura estão ainda junto à costa, vão dentro em pouco infletir para a esquerda, para o interior, e aí sim começarão a dirigir-se para o blockhouse. Estes primeiros quilómetros da etapa foram feitos essencialmente aqui junto à costa, primeiro no sentido sul-norte, agora estão no sentido norte-sul, depois viram para a esquerda e vão então para leste.
mais exatamente para nordeste, portanto, em direção ao blockhouse. O vento vai continuar a estar presente, vai se apresentar do lado esquerdo, meio de costas, meio do lado esquerdo, durante agora grande parte da etapa, durante este pedaço de etapa praticamente plano. Vamos ver até que ponto é que este período de etapa muito longo, de quase 70, 80 km em plano, vai ser ou não um momento importante para a etapa, principalmente ver se a equipa da Bahrein continua, lá está, como dizia o Paulo, a trabalhar, ou se vai passar a ser outra equipa, e nomeadamente a equipa da Visma. A equipa da Visma é que tem responsabilidade, acho que a Bahrein até está a tirar tempo à frente da corrida agora e não tem necessidade disso. E eu acho que a equipa da Bahrein está a fazer aquilo que lhe compete nesta altura, que é defender a liderança, assumindo o controle do pelotão, até porque tem os 6 minutos de vantagem. Não tem necessidade de ir tão rápido. Eu penso que o vento também, o facto de estar a soprar a favor, fazia com que os corredores pudessem, ou seja, pedalam muito mais fácil e praticamente sem querer vão reduzindo a diferença para a frente da corrida. Concordo que não há necessidade de manter esta diferença tão curta, podem deixar ampliar, mas a Visma, eu acredito que quando chegar à segunda contagem de montanha, a partir daí, ou um pouco antes, que antes já tem uma parte em subida, essencialmente a partir do quilómetro 134, ou seja, a 100, 110 da meta, e eu penso que a partir daí a equipa da Visma vai assumir a liderança, vai impor o ritmo que lhe convém, porque eles próprios, o próprio diretor assumiu que a ambição de hoje é ganhar a etapa, e nós sabemos todos que nas grandes voltas, a primeira etapa de montanha, os favoritos, os candidatos querem marcar a sua posição, e aqui neste caso Vingegaard, que é o principal favorito. A equipa da Red Bull tem uma equipa forte também para a montanha, mas também falou-se há pouco de Pellizzari, que é jovem, uma distância longa. Ainda ontem houve um comentador que falou na situação dos 200 km. Muitas vezes isso é uma barreira, quando as etapas passam os 200 km para muitos corredores, há uns que se adaptam e outros têm uma quebra. Vamos ver como é que Pellizzari responde. E eu acho que hoje a equipa da Red Bull vai correr numa posição mais de expectativa. Eles sabem do favoritismo de Vingegaard, respeitam Vingegaard, e eles, logicamente, que se lhes perguntarem, eles dizem que querem ganhar o giro, mas também não querem perder o segundo lugar. E eu acho que hoje eles têm que, ou estão muito confiantes, estão muito, muito fortes, ou sabem da força de Vingegaard e atacá-lo de uma forma assim, vamos lá dizer, se não ser um bocado ponderada, se calhar, e eles têm em mente que é difícil ganhar a Vingegaard, vão tentá-lo, mas não querem perder o segundo lugar. E dentro desta equipa também vamos observar o que faz a Jay Hindley, porque é curioso, olhando para as apostas das pessoas em casa, eu acho que reflete perfeitamente o que é que Jay Hindley pode fazer nesta volta à Itália, que é, há quem o coloque no top 5, há quem o coloque no top 10 e há quem não o coloque em nenhum. Porque a Hindley é de facto uma experiência superior a Pellizzari, até ele ganhou o Blockhouse, uma etapa de Blockhouse em 2022, no ano em que ganhou o Giro. Tem experiência, só que ele trabalha. O líder da equipa é Pellizzari. Vamos ver, também vai ser curioso ver o que faz Jay Hindley nesta subida. Vamos seguindo a etapa 7 em direção ao Blockhouse. 5 minutos de diferença para a frente da corrida. A equipa de Afonso Eulálio controla a distância para os fugitivos. Entre os fugitivos estão o líder da classificação da montanha e também Jonathan Milano, ciclista que ainda não ganhou e contaria certamente nesta altura já estar pelo menos com uma vitória, se não mesmo com 2 ou 3. E a Rosa? E liderando a classificação por pontos e tudo e mais alguma coisa, e não. E a Rosa também, ele passou ao lado, que era o sonho dele, vestir a Rosa após a primeira etapa. Portanto, tem sido uma volta à Itália, no ponto de vista do Jonathan Milano, muito, muito distante daquilo que ele gostaria. Ele hoje esteve a fazer o aquecimento no chamado Turbo Trainer, exatamente para estar preparado para entrar na fuga. A ideia de entrar na fuga já vinha de antes, não foi decidida no momento em que começou a etapa, já vinha preparado para isto, já vinha bem aquecido.
Os ciclistas estão aqui numa espécie de um loop, de uma volta que não se entendeu muito bem. Havia uma série de diretores esportivos que diziam: mas para que esta volta? Para que este ir para norte e depois regressar a sul, virar para o interior? Para que fazer estes cerca de 40 km? Eu acho que é mesmo para fazer quilometragem. E sobre esta subida, eu achei engraçado o que diz Geraint Thomas, que conhece bem o Blockhouse, porque perdeu a classificação geral no Blockhouse em 2017. E ele diz, achei mesmo, que é a mesma verdade. Sabem porquê que toda a gente se lembra do nome desta subida? É porque é a única subida italiana que eu não sou italiano. E de facto é verdade. Porque às vezes há pessoas que podem não se lembrar de outras subidas, outras montanhas da Volta à Itália, mas o Blockhouse, por norma, nos lembramos por causa do nome. Bem visto, um tanto ou quanto germânico, não obstante estarmos na metade sul ainda da Península Itálica, quase já diríamos a meio de Itália, um bocadinho mais ainda para baixo do que para cima. No norte de Itália, de facto, há ali alguma toponímica com tendências mais germânicas, portanto com uma sonoridade mais germânica na fronteira com a Áustria, nomeadamente com a Suíça também. O que não vemos aqui na frente é a equipa de Jonas Vingegaard. Ninguém da equipa de Vingegaard na frente da corrida, muito remetidos para a parte de trás. Cuidado, cuidado! For sure, till now you don't have in mind what is this jersey, but for sure during the stage, also now when you go out, believe me, it's very, no, Damiano? This feeling, no, most of us waiting one entire career to, Yes. just for one day, Yes. like you will enjoy today. So you deserve it, and also think the teams deserve it just because it's the first time Ela tem que ter mais mudanças para cima. Ela tem que ter mais mudanças para cima. it's a great honor for you, but also for us. And all together, we're gonna fight for it as much as we can. Acho que já ninguém tem dúvidas quanto a um certo carinho que o Damiano Caruso nutre pelo Afonso Eulalia. A forma como olha para ele e como fala e aquilo que acaba de dizer mostra exatamente isso. Mostra também a noção perfeita que Caruso tem da importância que é ter a camisola rosa. É a primeira vez que a equipa tem a camisola rosa. Dizia o Caruso, alguns de nós passam uma vida inteira para tentar ter este momento que tu estás a ter, e hoje tu vais senti-lo, porque hoje ele vai chegar ao Blockhouse, vai haver muita gente certamente na estrada, vai haver aquele contacto direto do público com o camisola rosa, que neste caso é o Afonso Eulalia. E dizia também o diretor-geral da equipa, que o diretor desportivo, diríamos, da equipa, dizia também que estamos todos contigo. O próprio Damiano Caruso disse: estamos todos aqui para defender esta camisola. E muito importante isto para o Afonso. O Afonso estava ali meio envergonhado, tem que acompanhar os da frente também. Sorriso, assim meio tímido nos lábios. Mas é muito importante, e vê-se ali claramente quem manda na equipa. Bem, manda o diretor desportivo, com certeza, o Pellizzari, mas manda também, com certeza, o Damiano Caruso. Eu nunca vestiu a rosa, ele nunca vestiu a rosa, e vê o seu jovem companheiro vestido de rosa. A questão deste projeto da Bahrein, que tem a durabilidade de outros projetos que aqui estão na Volta à Itália com muito mais anos de existência. A Bahrein tem cerca de 10 anos que está na estrada e nunca tinha vestido a equipa a camisola rosa na Volta à Itália. Já o tinham feito na Volta à Espanha, mas não na Volta à Itália. Lembrando que Dylan Teuns tinha feito por um dia na Volta à Espanha em 2019, Toster Tren, o norueguês, fê-lo no ano passado por 4 dias na Volta à Espanha, mas no Giro nunca, e também no Tour nunca houve esta equipa a vestir a camisola amarela. Portanto, o Afonso Eulalia, que está atrás, quer queira, quer não, vai fazer sempre parte da história desta equipa. E gostava de saber quantos Mas ciclistas vem como gente Afonso atrás. Eulalia, por acaso não tem essa Olha, vem uma estatística, deve ser senhora aí raro. também. Um ciclista que nunca ganhou no World Tour vestir a camisola rosa. nós...
Nota-se no discurso da equipa a confiança e a vontade de estar junto do Afonso, a confiança que depositam nele. E como disse o Damiano Caruso, a equipa vai estar junto dele Hoje é dia de festa, a trabalhar para que ele mantenha a camisola o máximo de tempo possível. Ou seja, a equipa acredita que o Afonso pode manter a camisola e por Mas se mudar de ideias, mais dias. É uma atitude bonita da equipa, ou seja, ainda nota-se que existe um bom espírito, que existe a união e aquela passagem de palavra da parte do diretor para o Damiano Caruso, que acaba por ser o chamado capitão de equipa, aquilo que ele diz os outros vão seguir. Ou seja, nesse aspecto o Afonso tem o líder ao seu lado, vamos dizer assim, tem o seu apoio, a sua entrega. E logicamente que a partir daí aos outros resta-lhes seguir aquilo que o capitão diz. É de estranhar de alguma forma o facto da equipa da Visma não estar aqui no grupo da frente nesta altura, e a equipa da Bahrein já está efetivamente a tirar tempo. Ainda há pouco eram mais de 5 minutos, volta a cair para 4 minutos e meio, o vento está favorável. Não é de estranhar, ainda há pouco mencionei isso, ou seja, compete à equipa da Bahrein, mesmo sabendo que Vingar é o favorito na etapa de hoje, compete à equipa da Bahrein fazer este trabalho e estão a fazê-lo muito bem, assumindo a liderança, assumindo a sua posição, defendendo o seu líder, defendendo o Afonso. É de enaltecer isto, não estão preocupados que no final, se Vingar vai atacar, nem estão a empurrar a responsabilidade da corrida para outra equipa, estão a assumir a liderança e acho que é muito positivo isso, e é de enaltecer essa atitude da equipa da Bahrein, porque poderiam dizer, bom, nós vamos deixar isto ganhar muito tempo e a Visma depois, se quiser, que venham a Red Bull, que eles é que são os favoritos, mas não, assumem a liderança, colocam a corrida num tempo que eles entendem, juntamente, que será uma decisão dos seus diretores, que foi o tempo que eles entenderam que era o limite a deixar a fuga ir, à volta dos 5 minutos, e acho que na minha opinião, eu elogio a posição da Bahrein, a forma como estão a controlar a corrida, como estão a postura deles no dia de hoje. Muitas mensagens em Facebook Eurosport, muitas mensagens de apoio a Afonso Solari. O João Guerreiro diz é dia para tentar minimizar as perdas ao máximo, por forma a manter esta bela camisola de líder que lhe fica tão bem. Manuel Ferreira, ele diz que o Afonso Solari vai vencer o Vingegaard por 4 segundos. Manuel, não sei se é um flash ou um feeling, mas vamos ver. É a previsão de Manuel Ferreira. Muitas mensagens de facto já de manhã no Facebook da Eurosport. Com certeza muita gente a ver a primeira grande etapa de montanha desta volta à Itália. Não sei se o José Azevedo chegou a fazer o blockhouse ou não, acho que não. Como ciclista, não. Mas como diretor desportivo, sim. Como diretor fizemos eu penso que foi 2016, 17. 17. 17. 16 não houve. 16 não houve blockhouse. Foi 17. Sim. Então vamos lá analisar rapidamente esta subida. Eu acho que foi o blockhouse que à entrada da subida, não tenho certeza se foi que houve uma queda. Eles viram a parte em descida, uma queda que afetam vários corredores. Não me lembro agora se foi o dia do blockhouse, mas sim. Eu tenho a ideia que houve uma edição em que houve uma queda, havia uma curva apertada e houve uma queda, uma série de ciclistas que caíram. Eu tenho a ideia que foi do dia do blockhouse. Não me lembro exatamente qual foi o ano, mas lembro-me que houve um ano em que isso aconteceu. Note-se que este ano, logo no início do blockhouse, temos ali, diríamos, um isco. Temos 6 segundos de bonificação. Não sei se é importante ou não, tendo em conta as diferenças para o Afonso Solari não será importante, mas tendo em conta as diferenças depois entre os outros que estão para trás pode ser importante. Não sei se o Vingegaard está muito preocupado com 6 segundos ou não, mas os outros que lutam pelo top 10 se calhar até podem querer ir buscar ali os tais 6 segundinhos, isto partindo do princípio que já não haverá fuga nessa altura. Esta é uma outra questão, é quando é que a fuga vai terminar e o que é que acontece a partir do momento em que a fuga seja alcançada. Será que são alcançados apenas e só na base do blockhouse? 4 minutos e 34, estamos a 180 km de chegar ao blockhouse, um pouco menos até. Zé, vamos então descrever um bocadinho do blockhouse. É uma subida protegida, não é protegida, isto porque há vento? É uma subida muito constante, como é que é o blockhouse? Bom, é uma subida dura, constante, porque a subida tem 13, quase 14 km
A primeira parte é mais fácil, os primeiros 4 km, vamos dizer assim, 3,5 km, são mais, a entrada é mais suave, depois põe para uma pendente de cerca de 5, 6%, mas os últimos 10 km têm uma pendente de 9,4 e é constante, ou seja, não há praticamente descansos ao longo dos últimos 10 km. Torna-se uma subida muito dura, há partes, depende de como é que o vento sopra, mas não é uma subida muito protegida, o vento pode jogar um pouco, influenciar a corrida, mais para quem defende do que propriamente para quem ataca, mas é daquelas subidas, apesar de subir, penso que anda nos 1600, 1700 metros de altitude no alto, não é uma subida que tenha assim muita altitude, mas é muito exigente, é uma subida bastante dura, daquelas subidas que sempre que o giro vai, todos os corredores receiam e temem e respeitam a subida. Por isso, porque lá está, são 10 km a 9,5% e é bastante duro. Nós vimos a certa altura imagens da vitória de Jay Hindley no ano em que depois acabaria por conquistar a classificação geral. Ele ganhou no alto do Blockhouse, mas nessa altura ele ganhou quase que ao sprint. No último quilómetro do Blockhouse, a cerca de 400 metros, há, diríamos, uma zona plana até com uma ligeira descida e depois os ciclistas voltam a subir a 5, 6% para a linha de meta. No caso de haver vento, é possível até que venhamos a ter ali um lote de ciclistas junto. Agora não sabemos se o vencedor da etapa vai estar junto com eles ainda ou não. Isto partindo do princípio que poderá ser o Jonas Vingegaard. Portanto, o Vingegaard poderá atacar ainda de bem cedo e depois ganhar a etapa isolado e eventualmente haver uma série de outros ciclistas que venham a disputar o segundo lugar entre si, sprintando depois para a meta na parte final. Isto é apenas uma elucubração. Estamos a imaginar que isto pode acontecer, não sabemos minimamente se vai acontecer assim ou não. A questão do vento pode ser muito importante porque vai haver vento na parte final e o vento muitas vezes faz com que não haja ataques desde tão cedo. Não sei se o Vingegaard poderá ou não hesitar no caso de haver vento frontal. Eu acho que se ele se conseguir isolar sozinho na frente, a partir daí ficará quase, os de trás têm que perseguir, também têm que estar ao vento, expostos ao vento e não vai haver muitos colegas. Mas é como eu disse, é mais fácil defender sabendo vento do que atacar. Só que o problema de Vingegaard está, se quiser fazer a corrida ofensiva e a subida rápida e atacar cedo, ele com a perda de Kelderman não tem assim tantos corredores que podem acelerar a corrida. Tem Kuss, tem Piganzol, mas numa subida tão longa não pode começar logo desde o início. Ou então a ideia é mesmo atacar de longe da meta para tentar explodir a corrida. Olha, os ciclistas nesta altura vão passar novamente por Formia, que foi a localidade que assistiu, portanto, à partida, e agora sim vão entrar, lá está, mais para o interior, e a partir daqui vão em direção ao Blockhouse. Iremos ter sprint intermédio daqui a qualquer coisa como 70, 80 km. Eu fui rever a tal queda e, portanto, confirme-se que na Volta à Itália 2017, na etapa 9 no Blockhouse, com uma moto que está estacionada da polícia, e confirme-se que entre a queda que envolveu muitos ciclistas estava Geraint Thomas, e Geraint Thomas neste dia perde a classificação geral, perde o seu lugar. Ele estava no segundo lugar, o britânico, e vai perder muito tempo por causa desta queda em 2017. Só aqui uma correção, eles ainda não passaram novamente por Formia, ainda estão aqui em Gaelta e depois um pouco mais à frente vão passar por Formia, e aí sim vai desaparecer o mar e vão entrar no interior da península. Vamos lá ver se o tempo se mantém mais ou menos assim com sol, pelo menos seco, mas olhando lá mais para a frente vemos muitas nuvens. Os ciclistas estão, e vou corrigir também, não a 70, 80 km, mas a cerca de 60 km do sprint. O sprint que está ali em Venafro. Coitado do André. O André ainda foi um bocadinho inocente. Vocês vão com calma, que é para ir todos. É para não perder.
Leonardo Basso, what is the plan for Net Company Ineos today? Because you've got two riders in the fight for the general classification. You've got two options. What's your plan and strategy? Isto já está no instinto, já não há. Good morning. Good morning. So yeah, long stage today. So all cycling, I will say, 2:45. If you see the profile, looks like not a much elevation gain, but actually the last 110 we have 3,000 meters. So it's a demanding day. Of course, we have Egan and Timon, and we want to support them as best as we can until the bottom of the blockhouse is the first step, and after, okay. Having the best support in the first part of blockhouse, I think, is key to deliver. I think, and after for them, it's just climb as fast as you can from point A to B and try to maximize our potential. I think it's no secret that Jonas Vingegaard at Visma Lease Bike is the big favourite to take the stage victory. What do you expect of them, and how can you try and use them to your advantage? Of course, we are expecting them super aggressive from the bottom of the climb. We know that is the favorite of the race, but also from the other side, we need to be focused on our effort. So I would say that today we have to be focused on our effort on that climb and maximize our potential, as I said. I can hear inside the bus the music's going, the vibe is very high here. It seems, tell me if I'm wrong, there's no real nerves, only excitement here at the team. No, they are ready. They were waiting this stage, so actually this is the mood on our bus. It's just racing, so we want to enjoy the day as much as we can. Leonardo Basso não abre muito o jogo, também não há muito para abrir, toda a gente diz a mesma coisa. Vingegaard é o grande candidato, é aquele que todos esperam que venha a ser o protagonista da etapa, a atacar no início. Diz o Leonardo Basso que o mais importante é manter apoio, portanto manter a equipa o mais junto possível dos seus líderes, que serão o Egan Bernal e também o Timon Arensman, de maneira a não perderem muito o contacto com a frente da corrida, nomeadamente com o Jonas Vingegaard. Há boa animação, há boa disposição, melhor dizendo, dentro da equipa. O Leonardo Basso, um dos diretores da equipa, não tem nada a ver com o Ivan Basso, o ciclista que foi vencedor do Giro em 2006 e em 2010. O Leonardo Basso chegou a ser ciclista também, correu na Trek Segafredo, entre outras equipas, mas hoje em dia é diretor desta equipa Net Company Ineos. Sobre o que pode fazer Vingegaard, seria interessante, não sei, Paulo ou Zé, quem quer explicar algo que nós dissemos no início da Volta à Itália, que são as declarações que eu acho muito surpreendentes do diretor da performance da Visma acerca de Vingegaard, da sua participação na Volta à Itália, porque nós podíamos pensar, mas será que ele fazendo a Volta à Itália pode comprometer as suas hipóteses contra o Pogačar no mês de julho? Ora, o diretor da performance da Visma diz que os dados que eles têm em relação a Vingegaard, por mais surpreendentes que pareçam, quando ele faz uma grande volta, é benéfico para a segunda grande volta, muito benéfico no caso de Vingegaard, no que diz respeito aos dados, o que significa basicamente o que no ano passado, por exemplo, eles consideram que a sua participação na Volta à França foi benéfica para a sua participação na Vuelta, e por causa disto ele faz este ano a Volta à Itália e logo a seguir a Volta à França. Qual é a leitura que fazem deste dado que pode parecer surpreendente, que afinal para Vingegaard é bom fazer fisicamente duas grandes voltas e não uma? Bom, a minha opinião é que quando o atleta, o seu preparador, a direção técnica da equipa tomam essa opção, é porque têm dados e afirmam isto, é porque têm dados que suportam essa teoria e estão convencidos que é o melhor. Daí que tem que se aceitar e agora esperemos que depois na estrada as coisas resultem. Muitas vezes também imaginemos que chega ao Tour e até as coisas não saem tão bem. Não quer dizer que estavam errados, não é? E eles têm dados para poder afirmar e fazer esta planificação, mas muitas vezes o corpo humano não responde, não é uma máquina, não é um computador que se mete ali dados e aquilo é assim tão linear, não é? O corpo humano às vezes não responde da forma que se está à espera, mas à partida nada a dizer, ou seja, se eles têm essa ideia é porque têm factos e dados para o poder suportar. Ainda a propósito, Paulo Martins, em que medida é que a chegada do Paulo Seixas também à Volta à França
poderá vir a mexer com este duelo que se espera entre Vingegaard, vindo lá está da volta à Itália, e Pogačar, vindo de um período de maior descanso. Em que medida é que a chegada do Seixas vai ter influência também neste, porque até agora temos tido sempre uma dança a dois, agora vamos ter um trio a dançar, que é completamente diferente. Ou será que não vamos ter? Porque, por exemplo, o António Pérez, que é um ciclista que teve 6 participações no Tour, um ciclista francês, ex-ciclista, diz, alerta logo, atenção, porque o Seixas não sabe bem o que é que o espera. São 5